Olá, sou eu, seu irmão Lisandro Alves, que vem aqui mais uma vez trazer uma mensagem do Senhor Jesus para mim e para a sua vida. Se você gostar desse vídeo, compartilha para outras pessoas também, para que a palavra do Senhor venha alcançar o máximo de pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. E deixa seu like, nos ajuda aí, aqui para que nosso canal venha atingir o máximo de pessoas possível. Aperta o sininho para que toda vez que todas as mensagens, todo vídeo for postado, você possa ser atualizado. A palavra de hoje se encontra no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 27. Vai falar assim: mas Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vins deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Amém? Gente, vamos olhar aí que o texto, o apóstolo Paulo, ele começa falando que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. A Bíblia vai nos falar que Deus ele começa a escolher 12 homens para ser os seus discípulos. E quando Jesus ele vem à terra para cumprir o seu ministério, Deus ele começa a fazer um investimento na obra. Deus começa a fazer um investimento no seu reino. Primeiro ele começou investindo com um profeta chamado João Batista. Eu creio que todos os irmãos já ouviram falar de João. E a Bíblia vai dizer que João ele nasce cheio do Espírito. E quando João começa a pregar no meio do deserto, ele começa pregando: arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, que é chegado um novo reino, um grande investimento que foi feito por Deus, que foi feito por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos até questionaram a João porque ele batizava. Se ele não era o Messias, se ele não era um profeta, se ele não era Elias, por que ele batizava? Mas João ele vai dizer: eu batizo com água, mas após mim vai vir aquele que batiza com fogo. Porque ele estava falando de Jesus Cristo. E Jesus, quando ele veio à terra para cumprir o investimento que começou lá no livro de Gênesis, quando Deus ele cria o mundo, quando Deus ele cria o jardim do Éden e coloca o homem sobre ele. E a Bíblia vai nos dizer que Deus ele faz uma promessa. E Jesus ele começa seu ministério escolhendo alguns homens que ninguém dava nada por eles. E a Bíblia vai nos falar no livro de Mateus, no capítulo 10, os 12 e a sua missão. No versículo 2, no capítulo 10, versículo 2, vai dizer assim: ora, os nomes dos 12 apóstolos são: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelido Tadeu, Simão, cananeu, e Judas Iscariote, aquele o que o traiu. A Bíblia vai falar de 12 homens que ninguém dava nada por eles. 12 homens que ninguém acreditava neles. Mas Jesus, quando ele veio, como a gente leu aqui no capítulo de 1 capítulo de Coríntios, vai dizer que Jesus ele veio escolher as coisas loucas desse mundo. Ele não veio escolher aqueles que já sabiam falar. Ele não veio para escolher aqueles que tinham um nome na sociedade. Mas ele começa chamando um homem chamado Pedro. Mas Pedro era um pescador. Pedro era um homem que não tinha cultura. Pedro era um homem que não tinha estudo. Mas Jesus escolhe ele, primeiramente. E todas as passagens da Bíblia que nós vamos ver falar de apóstolo, que vamos ver falar sobre os discípulos, o primeiro nome que está escrito é o nome de Pedro. Mas Pedro é um dos mais criticados dentro da palavra.
Porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Mesmo andando com ele, mesmo andando com Cristo, Pedro negou. Mas não importa a maneira que você começou. Não importa a maneira que você começou o seu chamado, da forma que você veio. Porque Jesus, ele vem fazer um investimento na sua obra. E se nós formos olhar a história, dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, todos aqueles homens que Jesus chamou, que não tinha cultura, que ninguém dava nada, que ninguém olhava para eles e via um futuro, mas Jesus viu. Jesus vai passando por um lugar e vê um homem cobrador de impostos chamado Mateus, e olha para ele e diz assim: segue-me. E a Bíblia vai dizer que ele larga tudo para trás e segue Jesus. Os cobradores de impostos eram mal vistos por toda a sociedade. Mas Jesus, ele começa a escolher muita gente que ninguém dá nada. E dos 12 que citei agora há pouco, só Judas, que não quis mudar de vida. Só Judas, que só tinha ambição. Jesus, ele escolhe 12 homens e fez um grupo. Ele fez um investimento, ele começa a ensinar. Ele começa a mostrar o que é a palavra do Senhor. Mas Judas, ele não tinha interesse no mundo espiritual. Hoje não é diferente na nossa vida. Nós tentamos ajudar muitas pessoas espiritualmente, mas a pessoa só olha para o lado material. E a Bíblia vai dizer que Judas, dos 12 que começaram o investimento que Jesus fez, Judas foi o único que ficou no caminho. E aquele investimento que Jesus começa com 12, ele passa para 70. 70 ele vai para 500. Mas quando chegamos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, vamos ver que os 500 voltaram a 120. Porque o propósito dos 500 não era o mesmo. Existia ali 380 homens que não estavam no mesmo projeto do reino, mas tinha 120 que prevaleceram. E a Bíblia vai dizer que foi no dia de Pentecoste que desceu fogo repartido do céu sobre a cabeça daqueles homens. E a Bíblia vai dizer que aquele homem que todo mundo criticava, que aquele homem que puxou a espada e cortou a orelha do soldado quando foi prender Jesus, aquele homem que negou Jesus 3 vezes, aquele mesmo Pedro, a Bíblia vai nos dizer que ele, saindo para fora, ele começa a pregar. E quase 5.000 almas, na primeira pregação de Pedro, depois que ele foi cheio com o Espírito Santo, quase 5.000 almas aceitaram a Jesus. Mais na frente nós vamos ver a segunda pregação de Pedro. E a Bíblia vai dizer que quase 3.000 homens aceitaram a Jesus. E assim foi a história de Pedro. Um homem que ninguém dava nada, pescador. Um homem que foi muito criticado por sua arrogância, sua ignorância, seu pouco conhecimento de cultura. Mas quando Jesus chegar naquele barco e diz: segue-me, a partir de hoje não será mais pescador de peixe, mas sim pescador de homens. E aí quando Pedro ele começa o seu ministério, através daquele investimento que Jesus fez lá atrás, quando começa a escolher cada um dos seus discípulos. Hoje não é diferente. Muitos podem não dar nada por você. Muitos podem não acreditar no seu chamado, no seu ministério. Muitos olham para você de uma forma diferente. Mas Jesus é aquele que lhe capacita, é aquele que lhe conhece. Porque Jesus ele não olha para o seu começo, porque ele já sabe o seu final. Ele não está preocupado com como você começou. Você caiu no meio do caminho. O importante é que você se levantou e você continuou a sua caminhada. O importante é que você ergueu sua cabeça e olhou para o alvo que é Cristo Jesus. E aqueles homens que prosseguiram, aqueles 11 homens que seguiram, porque um ficou no caminho. Um não estava olhando para o reino, um não estava olhando para o alvo que era Cristo. Judas ele ficou pelo caminho, mas se ele tivesse se arrependido, se ele tivesse reconhecido que ele tinha errado
realmente, porque a palavra de Deus tinha que se cumprir. Mas Judas, ele não se arrependeu, ele preferiu parar, ele preferiu largar a cruz, ele preferiu olhar para trás. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele olhando para aqueles seus homens, aqueles seus discípulos, ele diz: quem vem após mim, pega a sua cruz e segue-me. Porque ele já sabia o seu final, ele já conhece a sua história. Ele não se importa da forma que você começou, ele não está preocupado se você caiu no caminho. O que ele quer é que você não permaneça caído, ele quer que você se levante e continue a caminhando. Independente se olham para você e ninguém dá nada, se ninguém enxerga o seu valor, se ninguém enxerga o seu chamado, o importante é que Jesus que ele chamou, ele lhe conhece, ele te valoriza, porque ele sabe o final da sua história. Porque quando ele morreu na cruz do Calvário, ele estava falando assim: meu filho, eu te chamei, eu te escolho a partir de hoje para ser meu discípulo. Eu estou fazendo um investimento em você. E o investimento que Jesus fez na minha e na sua vida, ele não pode parar. Porque mais na frente vai ser cobrado. Será que eu e você vamos enterrar nossos talentos? Será que eu e você vamos deixar para trás aquilo que Jesus começou? Aquele investimento lá no reino? No livro de Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 8, vai falar assim: e adoraram todos os que habitam sobre a terra, este cujo nome estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do século, desde a fundação do mundo. Sabe por quê? Porque Jesus não morreu naquela cruz naquele dia. Jesus morreu lá atrás, quando foi fundado o mundo. Porque Jesus já sabia o final da sua história. Jesus só veio para consumar o que está escrito lá no livro da vida. Jesus ele veio para confirmar o seu chamado. Jesus ele veio para confirmar o investimento que ele fez de mim e de você. E agora eu quero falar para você, como profeta do Senhor: erga agora a sua cabeça. Não importa aqueles que te julgam, não importa aquele que aponta para você e diz que você não vai conseguir, não importa aqueles que olham para você e diz: pode parar. O importante é que Jesus ele te escolheu, ele te chamou. Jesus ele é fiel na sua vida. Jesus te escolheu para confundir aqueles que achavam que sabiam alguma coisa. Olha para o alvo, olha para a frente, olha para Cristo, se firma na rocha. Essa mensagem eu deixo para você aqui hoje, de fortalecimento. Eu agradeço a todos, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.